Parashá dessa semana, Berraloterra, quando ascenderes. Muito bem. Vamos ver o que nós conseguimos explorar deste ensino de Berraloterra. Queremos agradecer a presença dos nossos amigos internautas que estão conosco nesta manhã de Shabbat. Vamos lá. Radassa Leonice Gabi Malcheski, Mabel Luengo, Roselino Seabra. Roselino Seabra é engraçado a palavra dele, mas fico agradecido. Olha o que ele escreve, são sempre as mesmas palavras, né? Adonai Elohim eterno, Yeshua está aguardando cada família em geral. Vim fazer parte da Conexão Torá, várias novidades. Quer saber? Venha conhecer Conexão Torá. Seu lindo, fofo filho, Morei Abiezer. Equipe maravilhosa. É sempre essa mensagem, se vocês olharem ali, né? Mas isso denota uma pessoa muito carinhosa, afetuosa, pelo que eu agradeço. Ele está sempre conosco, né? Faz parte ali da comunidade Conexão Torá. Joen Oliveira, Gabi Malcheski, já falei, Leni Pereira, Shemuel, Zira Piton, Dilma Bonfim, Roshi Nakidma, Andréa Ruth, e todos os demais que estão acompanhando. Tem bastante gente aqui, né? E pouca gente comenta ali, né? No bate-papo, né? Tem uns que têm mais incidência. Eu quero agradecer a presença de todos. Deixa eu tentar falar de frente com o microfone, que o microfone está no máximo. O que acontece? Eu vou explicar para o internauta. Algumas pessoas têm uma tonalidade de voz mais forte. Então, ele fala longe do microfone e aparece. Outros têm tonalidade da voz mais fraca. Então, ele tem que falar mais pertinho do microfone. Não é que o microfone está baixo, continua com o mesmo volume. Então, eu vou tentar falar mais aproximado do microfone para ver se melhora o áudio para os irmãos aí. Porque aqui dentro da Beit está bem alto, eu acho, né? Mas agora acredito que tenha melhorado o som. Muito bem. Na parte da tarde, eu quero trazer aos que estiverem presentes, somente os que desejarem, reitero, aos que tiverem outros compromissos, outras agendas, fiquem à vontade para estarem ausentes. Eu quero falar um pouco, começar uma série de estudos sobre geopolítica e escatologia, ou geopolítica, estudo do futuro, profecias. Hoje, dando início ao tema Gog e Magog. Porque é um contexto da atualidade, muita gente me pede sobre geopolítica, sobre atualidade, e o enfoque disso dentro do Tanar, dentro das palavras proféticas, e também considerando o Brit Hadashah, em especial os escritos de Hitgalut ou Apocalipse. Então, hoje, eu darei início às 15 horas
a uma série de palestras tratando geopolítica, a situação atual e o contexto histórico, econômico e principalmente escatológico no que concerne aos últimos acontecimentos, englobando, é claro, da palavra dos profetas, o conceito também que vem pela Torá desde o princípio, referente à situação socioeconômica, política, financeira de nosso mundo, as consequências disso e a nossa esperança para o Olam Rabá. Então, é um tema inédito, nunca foi apresentado da forma como eu estou preparando na Congregação Israelita da Nova Aliança. Aqueles que se interessam por atualidades e o conceito da atualidade dentro do foco profético estão convidados a participar. Tá bom? E falando nisso, o que acontece? Falando de guerra, não há amigos permanentes. Não há inimigos permanentes. Há apenas interesses permanentes. Este é um dos princípios da guerra. Nós vamos estudar. O homem é um ser belicoso por natureza. Caim, por ciúmes, matou Abel, e nós falávamos do princípio do mundo. A humanidade se corrompeu, o Eterno colocou Adão e Rava para fora do jardim. Diante da corrupção da humanidade, Deus enviou o dilúvio, porque os homens de então tinham o desejo de construir uma torre que tocasse os céus e construir para eles um nome. Isso é muito importante, construir um nome. Olha a finalidade gerada da violência quando relativa à transgressão da Torá. Fazer um nome. O Eterno destruiu a Torre de Babel, a humanidade se corrompeu pós-dilúvio, veio a Torre de Babel, que significa confusão, termo ainda aplicado lá no último livro da Bíblia, em Apocalipse, caiu a grande Babilônia. Vocês veem que tem uma conexão estreita e a ser analisada entre Bereshit e Ritgalut, que é Apocalipse, entre Gênesis e Apocalipse. Deus levantou Abraão formou a nação de Israel. A nação de Israel passou por guerras. Nós temos a história dos 4 reis contra os 5 reis, vividos estes acontecimentos na época de Abraão. Então Israel se viu oprimido. Foi escravizado no Egito pós a vivência de Iosef naquelas terras. Viveu ali sofrendo o açoite e o desprezo por mais de 4 séculos. Saiu ao deserto, enfrentou guerras. Venceu as guerras por conta do nome de Deus e providência de Deus. Entrou na terra para guerrear contra os que lá estavam. Foi exilado por conta das suas transgressões, mas antes disso, passou pela destruição do primeiro templo, sendo o povo das terras de Samaria, o reino do norte, levados como considerados 10 tribos e meia para um exílio no ano 722, quando da Síria Tiglat-Pileser invadiu Samaria e levou cativo 10 tribos e meia. Não muito depois disso, conforme palavras do profeta Jeremias e considerações do profeta Daniel, e Ezequiel, que viveu os tempos do exílio, as tribos restantes, Judá, Benjamim e Levi, foram levados em cativeiro, mais sofrimento, para as terras de Babilônia, onde reinava Nabucodonosor, que representava o primeiro dos 4 impérios mundiais, destacados em Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7. 70 anos depois, o povo volta, reconstrói o templo,
para oferecer sacrifícios ao Eterno e se aproximar dele. Na sequência disso, nós temos mais perseguição com a chegada do Império grego de Alexandre o Grande, com uma atividade destrutiva de Antíoco IV Epifânio no final do Império Grego, saqueando o templo, oferecendo suínos no altar, introduzindo meretrizes dentro do santuário que ficava em Jerusalém. Foi derrotado por Judas Macabeu, que nos traz à memória a festividade de Hanukkah, que comumente ocorre no final do mês de dezembro, ou mês de Kislev, o mês hebraico. O povo voltou, com os macabeus ali, restauraram o templo, e nós estamos falando do ano 168 antes do nascimento do Mashiach. E quando o Mashiach adentra, o Império Romano entra para perseguir os descendentes de Abraão mais uma vez. E até entregando à morte, o que era previsto da parte de Deus para a providência de nossa salvação, o Mashiach descendente de Davi. Não bastasse isso, no ano 70, o templo foi destruído, segunda vez, e foram dispersos os israelitas pelos 4 cantos da terra, não deixando de sofrer depois disso perseguições pelo cristianismo pós-terceiro século, com o auge do Império Romano, que se estendeu do ano 538 a 1798, mas no ano 476 ainda dominava com 10 reinos chamados bárbaros, que eram os érulos, vândalos, ostrogodos, visigodos, burgúndios, suevos, lombardos, anglo-saxões, não sei quantos eu já falei. Com a ascensão do poder papal, o Império Romano papal, 3 dos poderes foram derrubados, nós estamos falando dos érulos, vândalos e ostrogodos, e no ano 538 assume não somente como um poder político, mas também um poder religioso, o Império Romano papal, que perseguiu os descendentes de Abraão até 1798, totalizando de 538 a 1798, 1260 anos, que é uma profecia constante no livro de Daniel, capítulo 12, Daniel, capítulo 7, Apocalipse, capítulo 12, Apocalipse, capítulo 13, Apocalipse, capítulo 17. Descrita em Daniel como tempo, tempos e metade de um tempo, em Daniel capítulo 7, em Apocalipse 12, tempo, tempos e metade de um tempo, 1260 dias, e em Apocalipse 13, 42 meses, vezes 30, totaliza 1260 anos de perseguição do povo de Deus. Ou seja, Israel sempre foi perseguido, e depois disso vocês sabem a história que Israel alcançou pela Declaração Balfour em 1922, concedendo à Inglaterra o direito do povo judeu de retornar à terra que fora dada a Abraão. No entanto, a nação de Israel só foi reconhecida como nação 59 da ONU em 14 para 15 de maio de 1948, pela Organização das Nações Unidas, que até então, entendo eu, trabalhava de uma forma mais eficaz em relação à paz, e hoje, de forma avessa a isso, trabalha num julgamento de Israel, o que não é de se estranhar pelo que diz a Escritura, que aqueles que procurassem carregar Israel sofreriam os danos. A ONU se volta não raras vezes contra o povo de Israel. E no que isso vai redundar, nós temos na atualidade a guerra do Irã contra Israel e os Estados Unidos ali em apoio, agora os Estados Unidos solicitando e demandando não um auxílio, mas uma obrigatoriedade financeira da parte dos países, principalmente os árabes, como a Arábia Saudita, que invistam, uma vez que eles também têm interesse na moeda que move o mundo, que não é o real, com certeza, e deixa de ser o dólar para ser o petróleo. Quando se fala em petróleo e ausência desse, nós falamos numa estagnação e numa paralisação do mundo. Ou seja, numa linguagem bem simplória, se acabar a gasolina, acaba tudo. Essa é a realidade dos fatos. Tudo que você vai pensar hoje precisa da gasolina. Arroz, feijão, óleo, transporte, ônibus, avião, trem, carro, tudo está relacionado a isso. E o foco principal da atualidade
É o Estreito de Hormuz, que, dominado pelo Irã, por onde se escoa 1/4 do petróleo do mundo, ou 25%, tem sido um cenário de enfoque mundial. Por um lado, o Irã, nas suas ameaças, buscando afetar a economia do mundo e fechando o estreito para que o petróleo não chegue às principais potências. De outro lado, os Estados Unidos brigando agora para que o estreito seja liberado e os países possam receber a roda que movimenta a economia e faz mover a moeda. Esses conceitos introdutórios serão tratados em profundidade nas profecias de Daniel, nas profecias de Ezequiel, nas profecias principalmente do capítulo 38 e 39, que fala da nação de Gog, fala do Gog, que reina em Magog, e principalmente também no enfoque das profecias de Apocalipse, capítulo 19. O que seria Gog? O que seria Magog? A Rússia? A China? O Irã? O Iraque? A Líbia? Os Estados Unidos? Que batalha é essa da qual falou o profeta Ezequiel, que ainda vivia nos tempos de cativeiro, muito antes do Mashiach nascer? O que isso reflete na nossa realidade? Qual a importância desse conhecimento, principalmente para você que afirma ser um judeu? O que dizer em relação à sua esperança e à atualidade que vocês têm acompanhado, com certeza, todos os dias na televisão? Então, é uma palestra de profundidade. Eu procurei me aprofundar no entendimento disso para trazer aos irmãos. Bastante profundidade. Eu sei que, de repente, nem todos conseguirão absorver todo o conceito, mas para aqueles que se interessam por atualidades, geopolítica, guerras e principalmente escatologia, o convite está feito para que nos encontremos logo mais às 15h. Muito bem. Voltando a Paraxá. Berraloterra. O Eterno leva os filhos de Israel para fora do Egito e os faz caminhar pelo deserto. E ali o Eterno os alimenta com maná. O Eterno os alimenta com maná. O maná, diz a Torá, tinha um sabor de bolo de mel. E era um produto pronto para que os israelitas comessem, sendo este considerado e conhecido como um pão que desce do céu. Gosto de mel, nutritivo como mel. Para que se produza, para os irmãos terem uma ideia, 1 litro de mel, a abelha precisa visitar 4 milhões de flores. 4 milhões de flores para produzir 1 litro de mel. Equivale a uma abelhinha dar a volta no mundo 4 vezes. 4 vezes. Na vida toda, uma abelha é capaz de produzir 1 colher de mel. 1 colher. E 2.500 abelhas seriam necessárias para produzir 1 quilo ou 1 litro de mel, depois de visitar 4 milhões de flores. O que isso significa dentro da Paraxá? Deus dá o pão do céu. O homem recusa. Isso é um paradoxo. O homem tem fome, tem necessidades, Deus dá o pão, o homem recusa. Então, isso parece o que nós chamamos em português oxímoro. Oxímoro. Oxímoro é como quando você diz assim, exemplos aí de português aí. Lúcida loucura. Quando você diz, está um silêncio eloquente. Quando você diz, está um amargo doce. Então,
pão do céu dado ao homem e a recusa do homem parece algo paradoxal, porque o homem recusaria um alimento que Deus envia. O deserto, desculpe, o deserto era a redenção em oposição à expulsão do jardim. Se você fizer uma analogia, o deserto cumpre o papel de resgatar dentro do homem, de dentro do homem, um sentimento que remete à necessidade de retorno. E todas as passadas durante os 40 anos eram em direção a este retorno. Retorno para quê? Para o que Deus prometeu a Abraão. As mesmas promessas que Shaul HaShalir fala que herdaremos em Gálatas capítulo 3. E o que acontece? O que seria a agulha de direcionamento, lida com bússola, zênite. O que seria o zênite, ou o azimute, para direcionar para as terras de Canaã? A arca. E quando a arca pousava, Moisés dizia. Quando a arca levantava, Moisés dizia. Vocês já ouviram isso aí? Quando vocês ouvem isso? Onde? Abertura da arca, todo sábado. E quando a arca pousava, Moisés dizia. E quando a arca levantava, Moisés... Todo sábado a gente escuta isso. Então a arca, ela funciona como uma agulha de bússola, um azimute, um zênite, para direcionar novamente para o Éden. Isto está nessa paraxá, não nesta linguagem. Então, a arca viajava diante de nós. Para cruzar da terra do Egito, de onde eles saíram, de Gósen, até a terra prometida, pelos cálculos feitos, seriam necessários 11 dias de caminhada. Eles levaram 40 anos. 40 anos. E a arca, ela era adornada com 2 querubins, que eu já falei para vocês, que são os mesmos 2 querubins colocados no portão do Jardim do Éden. Ou seja, você começa a vincular a finalidade do que estava contido dentro da arca e a mensagem que ela transmitia com o que Deus fez para que o homem vivesse no início, na existência de tudo, em Bereshit. Mas, ao rejeitar o maná de Deus, necessário para que o homem vivesse esse tempo, vem uma sombra escura sobre Israel. Eles rejeitam a dádiva criada para curar as feridas do jardim. Entender de uma forma profunda e definitiva que a providência vem de Deus. O que nós falamos hoje, aqui, está nessa porção. Em partindo a arca, Moisés dizia, está em Números 10, que faz parte da paraxá, vocês leram em casa, Berraloterra. Está aqui. E aparece a palavra Tov ali, várias vezes, não é verdade? Aparece em Números 10, 29, Tov. Números 10, 32, Tov, 3 vezes. E na sequência vem a palavra Ra, que significa mal. Ou má. Muito bem. É como se a árvore do bem e do mal lançasse uma escuridão na medida que a história segue. E o povo rejeita a provisão de Deus, como no jardim do Éden. O que isso significa? Quando você não tem provisão e você não se alimenta, você morre. Rejeitar a provisão de Deus é abraçar a morte. Agora, o que acontece? Por que eles rejeitaram o pão que vinha dos céus? Números 11, verso 1 diz, e o povo era murmurador, falando mal aos ouvidos do Senhor, e quando o Senhor ouviu, ele irou-se. O povo contendia, a palavra contendia ali, mitonenin,
ela vem de mitonen, ou está ligada à palavra onen. Onen. Onen significa luto. Luto de morte. Inclusive, irmãos, o som da internet está ruim, porque eu não tenho mais o que aumentar ali, infelizmente. Aqui está bem alto para mim. Vocês não estão conseguindo ouvir? Alguém abra um celular, por favor, e põe no volume máximo. Ali só vai lá atrás, põe no volume máximo. Estou ouvindo, Morei, para me alertar e volta para me dizer, tá bom? Pode ir ali fora no jardim e verificar. Muito bem. Onen. A lei judaica, no primeiro estágio, na fase de luto, de sepultamento, é conhecido como aninut. É a fase do enlutado. Aninut. Expressa dor, luto, sofrimento. Kemitonenim contendeu, mas sobre o que seria o luto do israelita. Que luto seria esse? Porque eles estariam sofrendo? Números 11:4 diz, Números 11:4, o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dará carne para comer? Já não era mais pão, agora eles queriam carne. Isso se chama, na palavra ali, verá sapsup, ser promíscuo. Eu acho muito interessante a linguagem usada pela Torá, que define o comportamento humano. Eram 400 anos de escravidão, chicote no lombo, produzindo tijolo, mas comendo o necessário só para sair no outro dia e trabalhar como escravo. Deus os tira, os manda para o deserto, dá para eles o pão, indica para eles a liberdade depois de 10 pragas, das quais eles não sofrem nenhuma consequência. Abre diante deles o mar vermelho, faz água sair da pedra, dá codornize para eles, e eles reclamam. O que vocês acham dessa atitude? Avalie. Faça uma introspecção, eu faço em relação à minha vida, você faz em relação à tua vida. Se você fosse aquele liberto do Egito, como é que seria a sua reação diante do muito labor que Deus te pedia para fazer? Recebendo o pão caindo na frente da sua tenda, a codornize caindo na frente da sua tenda, a água saindo da pedra só para você pegar e tomar, pão com gosto de mel, caminhando para uma terra que mana leite e mel. Qual o preço do seu labor? Ou qual o seu entendimento em termos de gratidão, ou o meu entendimento em termos de gratidão para com o Eterno? Qual? Qual a dificuldade nós, porventura, poderíamos encontrar para servir a Deus? Obrigado, irmão. Qual a dificuldade? Então, Israel desejou o desejo. Esse era o luto. Sabe quando tem um desejo e você passa a desejar o desejo, não é simplesmente mais um desejo, você passa a ter aquele desejo e desejar que aquele desejo seja constante. Essa era a situação de luto. Tudo vinha da mão de Deus, todas as necessidades supridas, tudo o que eles queriam lhes era dado. O pão vinha da mão de Deus, o povo pensava, isso aí não é normal. Eles desejavam ter o desejo. Ter alguma coisa diferente que não tinham, que eles entendiam que seria necessário. Quem nos vai dar carne, ou algum pão diferente do maná? Maná já não serve, a gente quer algo diferente. Você lembra do jardim? Deus colocou lá uma alimentação necessária para o homem, ele podia alimentar-se de todas as árvores do jardim, de tudo o que estava no jardim, mas chegou um dado momento que ele não queria mais do tudo o que estava no jardim, ele queria somente aquilo que Deus disse, esse aí não. Moisés viveu estas circunstâncias em Becaloterra.
Tem uma coisa que eu escrevi aqui, queria considerar com vocês. Números 11:5. Lembramos do peixe que comíamos de graça no Egito, pepino, melancia, alho poró, cebola, alho, tudo de graça, era de graça. Mas o que os fazia pensar que aquilo era de graça? Eles passaram a fazer parte do sistema da escravidão. Eles eram a própria escravidão dentro deles mesmos. De forma que eles entendiam que o que eles recebiam era de graça pela bondade do faraó, e não fruto de um labor de muito suor, de escravidão, deles e de seus filhos. De onde vinham esses alimentos? Pepino, melancia, alho poró, cebola. De onde vem? Vem da terra. Esses alimentos nascem na terra. Que tipo de alimento eles estavam recusando? Porque o homem foi feito da terra. É natural que ele se alimente da terra. E eles diziam, não tem nada, só tem esse maná. É só isso que tem, mãe, tem mistura hoje. É isso. Não queremos do céu o alimento, nós queremos a comida do subsolo, a comida das águas. E eles passaram a processar o que já recebiam processado. Eles recebiam o maná e macetavam o maná para refazer alguma coisa, porque eles não estavam contentes com o que estava pronto. O livro de Números 11, verso 8 diz, recolhia o maná, moía, socava no pilão, cozinhava e fazia bolo, mas já estava pronto. Olha onde chega o grau pela busca do autocontrole ou, entre aspas, independência do poder de Deus. Isso está relacionado às guerras que nós vamos falar à tarde. Tudo é uma questão de interesse, como diz a regra da guerra. Agora veja bem. No deserto, nós somos dependentes. No deserto, nós somos dependentes. Haverá um tempo em que nós chegaremos à terra. Lá, quem sabe, nós poderemos controlar o que a terra há de produzir. No deserto, eu preciso confiar e agradecer. E isso significa, traduzindo em outras palavras, crescer. Crescer. Eu coloquei aqui, no útero de Deus, é como o jardim do Éden. A palavra Éden relaciona-se com a palavra Adaim. E Adaim significa no hebraico, ainda não. Ainda não está pronto. E quando nós procuramos antecipar a nossa forma, aquilo que o desejo permite desejar, nós criamos o imaturo. Foi assim com Adão e Eva. Foi assim com Caim em relação a Abel. Foi assim em relação aos israelitas que morreram no deserto porque não se contentaram com a providência de Deus. E por conta disso, nós temos a morte de uma geração na paraxá que há de se seguir, Selah. De uma geração que tão somente precisava verificar o fruto da terra que Deus havia prometido. Depois de 40 anos, vocês pisam lá. E ao cruzar o Jordão, quando Josué encaminha os espias, notícias ruins eles trazem. E só Josué e Caleb falaram coisas boas. Quando saíram do Egito, eram 600 mil homens sob o comando de Moisés.
fora mulheres e crianças. Já parou para pensar? 600 mil homens, e um comandando? Claro que ele não suportaria. E ouviu Jetro. Jetro falou: nomeia homens capazes para te ajudar nas tarefas. As coisas mais difíceis trarão a ti, e as que eles puderem resolver, eles não vão trazer para você, porque eles vão resolver. Com isso, você vai se poupar. Você não vai desfalecer, Moisés. Mas eram 600 mil homens. Dos 600 mil homens, considerando os de 20 anos para cima, quantos entraram na terra de Canaã? Então, quantos foram? 2. 2 é quanto de 600 mil? Alguém quer fazer na calculadora? Senão eu vou fazer aqui, regra de 3 aí, vai, os que estão perto da escola aí. $600.000. Regra de 3, vamos lá, escola agora aí. 600. Opa. 200. Já fizeram aí? Eu estou procurando um outro texto aqui que eu preciso. Alguém tem um celular para fazer? Nossa. Da potência aqui, não dá nem para calcular. De tão pequeno que é o número. 600 mil homens, só 2 entraram. 3,3333, dízima periódica. 33, 33, 33 e menos 4. Ou seja, elevado. Tá? Então é um número ínfimo. A pergunta que eu tenho para mim e para você, nesta manhã, é a seguinte, e para o internauta. Se nós representássemos 600 mil que saiu do Egito, você seria hoje um dos 2 que entrou na terra? Isso é introspecção para os irmãos, para o internauta e para mim. Se eu não for, eu morri no deserto. Se você não for, você está morto no deserto. Quem é você? Quem sou eu? Só Josué e Caleb. Por quê? Porque quando eles foram ver a terra de Canaã, eles trouxeram notícias boas. Tinha gigante lá? Tinha. Mas tinha cacho de uva que precisava 2 homens para carregar um cacho. Isso equivale a considerar uma uva pesando 1 quilo. Eles trouxeram essas notícias. Já os outros espias, os 10, tem gigante lá, a gente é igual gafanhoto. A terra devora seus moradores. Eles vão massacrar a gente. E esses homens eram cabeças das tribos. Quando eles voltaram e deram essa notícia para o povo, o coração do povo derreteu, todo mundo ficou com medo. Agora, se os líderes 10 falaram assim, imagina o que falariam os outros que não eram líderes. Então, vocês vejam a missão de introspecção e de validar o cuidado de Deus e a gratidão em relação ao maná, é algo muito íntimo e individual da raridade do comportamento humano refletido em Josué e Caleb. E Moisés. E Moisés. Se eu estivesse lá, eu ia dizer, eu mereço entrar, Senhor. Batalhei no deserto aí. Em gratidão à tua misericórdia, da liberdade. Será que eu diria isso? Ao nascer do Egito, ao sair do Egito,
Nós nascemos de um útero. E Deus cuida de nós. A palavra útero está relacionada à palavra Rachem em hebraico. Rachem significa misericórdia. Deus tem misericórdia e permite um milagre, nos tirando da terra do Egito, para dar o que para nós? Maná. Maná. E uma arca, que seria o zênite, a referência para direcionar para as promessas de Abraão. Moisés foi o guia desse povo. Moisés foi o guia. Agora veja bem. Moisés foi o guia do povo. E Arão e Miriam eram profetas, assim como Moisés. Isso está na Torá. E quando Moisés casou com a mulher cuxita, o que Arão e Miriam conversaram entre eles? Vocês se lembram? Não sabe o que eles falaram? Eles viram Moisés casar com uma mulher estrangeira. Já dei a pista para vocês. E não estava com a Zípora. O que eles disseram? Está nessa paraxá que vocês leram. Hã? Lashon Hará. Falaram o quê? Mas esse aí que é o líder? É ele? É ele que tem direito de se aproximar de Deus e falar com Deus? E nós não temos? Será que é só ele que é profeta? A Miriam falou. E o Arão estava ali e ouviu. Mas Moisés não ouviu. Mas Deus ouviu. Não se esconde nada de Deus. E Miriam ficou leprosa. Na sequência, Deus diz: Moisés era o homem mais humilde que já existiu. Será que não existiriam outras pessoas humildes? Será que Abraão não foi humilde? Isaac não foi humilde? Foi, mas por que Moisés foi o homem mais humilde? Na sequência diz: Moisés era confiável. Ele não titubeava entre dois pensamentos. Não cocheava. Não era volúvel, não era inconstante. Sabia o que queria. A missão que tinha. E quando ele vê a irmã leprosa, ele fala: Senhor, não faz isso com a minha irmã. E a irmã tinha falado justamente mal dele. E ela teve que se ausentar do acampamento, conforme prescreve a Torá, para que aquele mal não passasse aos outros. Se isolar do acampamento mediante Lashon Hará, que o Ravriel falou muito bem em alguns estudos atrás. A Lashon Hará trouxe o afastamento da profetisa Miriam, que salvou Moshe e pôs ele no rio, para ser cuidado pela filha do faraó. Vocês já pararam para pensar? Será que Deus não tomou em conta que foi a Miriam que salvou o Moshezinho? E teve que dar lepra para ela? Ora, mas era Lashon Hará. A lepra não aparece só nos furúnculos de sua pele. De outras formas, a lepra pode te atacar que você não vê. Que você não sente. A menos que sejamos confiáveis diante de Deus, todos nós estaremos no risco de sermos acometidos pelo mal. Demonstrar gratidão a Deus. Eu vou contar para vocês uma história do lobo velho e do lobo filhote novo. O lobinho filhotinho perdeu mamãe, perdeu papai. E um lobo mais velho o encontrou filhote. E o lobo velho, ele caçava e alimentava o lobinho todo dia.
ele saía atrás da caça e trazia comida e regurgitava para o bebê lobinho comer. E isso foi um dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito tempo. Até que o lobinho cresceu e ficou grande. E o lobo velho já não conseguia mais trazer a comida para ele. Já não conseguia diante da sua fraqueza. E aí, o alimento deixou de ser entregue ao lobinho, ao lobo, que já não era mais lobinho, né? Parou o alimento. E o lobinho, que já não era mais lobinho, já era crescido, pensou: você me abandonou. E pulou no pescoço do lobo velho e matou o lobo velho. Você me abandonou e matou o lobo velho. O lobo velho morreu. Porque o lobinho, que já não era mais lobinho, criou uma expectativa. E quando você cria a expectativa e não faz a sua parte, a gratidão desaparece. Acredite, isso é natural. Desaparece. Uma hora que você vai achar, é obrigação o que é feito por mim. Escreve o que eu estou falando. O lobo velho traz a comida, o lobinho come. Saciado, cresce bonito, pelo sedoso. E quando está grande, o lobo velho já não consegue caçar tanto mais ou quase nada. O lobinho pula na sua jugular, morde a sua garganta, porque ele entende que o que era feito por amor e bondade começa a ser um trabalho por obrigação. No entendimento do lobinho que come. Isso aí é obrigação. E se você, como lobo velho, não entregar mais aquilo, alguns não vão lembrar do seu esforço no passado. Não vão lembrar. E aparece o quê? Aparece somente a ausência do que eles estavam acostumados a receber, de graça. O ser humano, ele se adapta ao conforto. Isso está nessa paraxá, irmãos. O que antes parecia presente, o que antes parecia ser um presente, passa a ser visto como direito. É meu direito. Não é presente, mas é um direito seu já. O meu. Então, valorize o que você entrega. E não permita que gratidão se transforme em ressentimento. Foi isso que aconteceu com Miriam e Arão. E por conta do ressentimento que ela permitiu, ela teve o desejo daquilo. Ela entendeu como obrigação e os direitos que Moshe tinha, ela teria igual, ela ficou leprosa, porque ela falou mal e ela foi separada do povo, porque isso dava ausência do povo. Se não extermínio. Mas Deus disse, Moisés é confiável. Moisés falou, Senhor, salva minha irmã. Aniel, pergunta fácil, não é de Bíblia, tá? Você quer tomar o seu cafezinho de manhã. Quando você vai na padaria, você vai na padaria para quê? Comprar pão. Não é? Quando você vai tomar seu cafezinho, você vai na padaria, não é para comprar pão? Comprar pão. Tudo bem.
Quando você quer um pedacinho de carne, você vai no açougue. Para quê, Eric? Se perder no caminho? Você está com vontade de comer carne, precisa de carne no seu prato. Você vai no açougue, você vai lá comprar o quê? Carne. Você vai lá atrás da carne. Agora, você vai na padaria por causa do pão ou por causa do padeiro, Raniel? Por causa do pão. O Eric, você vai no açougue por causa do açougueiro ou por causa da carne? Tudo bem. Mas você vai no Iacov por causa da carne ou por causa do Iacov? Ah, você não pega carne então? Ah, Iacov, cheguei. Olha que maravilha. Se revelando. Né? Alitza, quando você quer uma roupa, você vai lá no shopping, no Paládio ou no Batel, aí você entra na loja de roupa. Você vai lá para ver a vendedora ou para comprar roupa? Comprar roupa. O que você acha de ir na padaria por causa do padeiro, Raniel? O que você acha de ir no Iacov por causa do Iacov, Eric? O que você acha, Alitza, de ir na loja por causa da vendedora? Na verdade, não é, e eu vou te explicar por que não é distorção. Sabe o que é? Você está criando um relacionamento. Você está dizendo para outra pessoa que ela não é simplesmente um prestador de serviço, que ela é útil. Já parou para dar esse enfoque? Você está dizendo para a pessoa que ela não é simplesmente uma vendedora, que ela existe. Quando você entra no Uber, alguém aqui usa Uber, de repente. Experimenta entrar no Uber e dizer, bom dia, como vai o senhor ou a senhora? Qual o seu nome? Está tudo bem no seu dia? Sua família, estão todos bem? Que bom que o senhor existe, só assim eu consegui a minha condução para ir para casa, para ir para o supermercado. Você já experimentou dar esse foco? Ou seja, você só precisa saber que as pessoas não são invisíveis. É só essa a receita. Porque se você fosse a vendedora do Shopping Batel, e eu chegasse para comprar uma roupa e não te dissesse, eu quero uma calça, mas dissesse, bom dia, qual o seu nome? Não seria diferente? Como está o seu dia? Tudo bem, que legal. Eu sei que a vida no shopping é sofrida, por isso eu admiro vendedores como você que enfrentam essa labuta. Agora eu vim aqui comprar um agasalho para mim, você tem? O que você acha dessa abordagem? O que você acha, Raniel, de chegar no açougueiro, bom dia, como é que está você, Brás? Chegou carne nova, aí eu sei que você é o especialista, sem você a gente comeria o que não presta. Então eu vim nas mãos certas de um homem profissional, que se não existisse, eu estaria enrolado. O que você acha dessa abordagem? É uma abordagem diferente, que mede a relação, e não faz das pessoas meramente prestadores de serviços. É só para a pessoa saber que ela não é invisível. O que você acha? Se você já fazia isso, parabéns. Se não faz, eu sugiro. Porque se você estivesse no lugar da pessoa, faria bem para você receber alguém que se comportasse assim. Trabalhe a sua espiritualidade. Isso é dessa paraxá. E no momento em que Miriam e Arão não trabalharam, elas desejaram Lashon Hará. Estas pessoas. E elas fizeram o que estava no coração delas. Agora elas estavam felizes. E Deus disse, eu confio no Moisés. Ah, mas ele casou com a Cuxita. Eu confio nele. Será que se nós estivéssemos lá, não ia falar, ué, mas a Torá não fala para não casar com estrangeiro, Moisés? É você. O que você ia fazer? O que eu ia fazer? Olha o Moisés ali, Arão, vamos contar para o povo.
Vamos perguntar, porque ele tirou a gente do Egito, da escravidão, a gente levava só chibatada no lombo. Mas agora, olha aí como é que ele está errado. Vamos contar para o povo? Vamos esparramar isso aí? Não vamos nem querer saber se Deus confia nele, se Deus mantém ele na direção. Vamos lá e vamos arrasar. No deserto, era preciso confiar. E Moisés tinha o que o ser humano precisa para entender que quando você se acha na solidão, isolado, menosprezado, é naquele lugar que Deus te coloca para você entender que Ele cuida de você se você deixar ser cuidado. Se você permitir. Ah, mas por que Deus não me vê? Deus não te vê ou você não está vendo Deus? Eu não acredito que Deus, diante de nosso esforço, vai nos abandonar. Não posso acreditar nisso. Senão, é disfunção o meu ministério. Então, relacionamento é importante, saudável, respeitoso, afável, gratidão. O lobo velho não precisava morrer. E o que deveria ser gratidão foi entendido pelo outro lado como uma obrigação e direito a ser recebido. Este é o mal que envenena. Nós somos salvos pela graça, misericórdia de Deus. Eu não sei o que é mais espetacular, se é o processo de criação ou o produto final. Eu, sinceramente, não sei. Então, por isso eu ouço muita gente dizer o seguinte: eu gosto de animais porque animais são melhores que gente. Já ouviram falar isso? Alguém de vocês já disse alguma vez essa frase? 2, 3, 4. Por que você disse isso? E por que eu disse? Eu sei porque eu disse. Vou contar para vocês. Mas você sabe por que você disse? No momento em que você sofre uma desilusão, quando você espera gratidão, e aí você encontra um animal, você fala, animal é melhor que gente, porque você esperava a gratidão do outro lado. Naquele momento, você é o lobinho, quem sabe, que foi alimentado e matou o lobo velho, ou você era o lobo velho que deu comida para aquele lobinho e ele está te matando, aí você passa a gostar dos animais. Quais dos lobos nós somos? Que lobo você alimenta dentro de si? Se as suas palavras fossem sua comida, você teria digestão ou indigestão? Então, eu gosto de animais. Quando eu era criança, eu matava animais, passarinhos. Eu era mau, estilingue. Matava e passava o sangue no cabinho do estilingue, para saber quantos eu tinha matado. Era uma peste. Ia para o meio do mato e tinha prazer em ver. Depois que eu deixei as coisas de menino e comecei a desenvolver coisas de homem, eu olhava o passarinho cantando alegrezinho, eu falava, mas é tão bonitinho. E aí, graças a Deus, eu me arrependi depois disso para passar pelo batismo. E tenho fielmente que Deus me perdoou, embora eu não pudesse retroceder aquelas vidas. Eu gosto de todos os animais, todos. Alguns eu não pego, é claro, não pego cobra, sapo eu tenho uma certa assim, será que não solta o veneno e tal? Mas não vou jogar tijolo no sapo, jogar sal na lesma. Então, os animais estão ali por uma finalidade, pega, põe no jardim, põe num cantinho. Se fosse você, você gostaria que jogasse sal nos seus olhos? Pimenta na sua boca? Mas quando aquele animalzinho que não tem, entre aspas, consciência, olha para você, ele te vê um gigante como os espias viram na terra de Canaã. E você vai ali, diante de toda aquela
parede que não te bloqueia, ou de um ser inofensivo e carca sal em cima dele, é em cima do sapo, é em cima da lesma, para destruir. Destruir. Ai, ser humano. Então, eu gosto particularmente de cachorro. Gosto de gato, gosto de cachorro. Eu gosto de cachorro. Tem um cachorrinho, vocês sabem, o Lois. Né? Eu vou no supermercado e tem me dado um gasto tremendo. Olha, gasto violento. Para mim é. Pode ser que para outro fale, não, mas isso aí é pouco. Mas para mim tem sido violento. Mas não é gasto. É investimento. É investimento no animalzinho. Por quê? Porque ele tem um amor que muita gente já esqueceu. Tem uma gratidão que muitas pessoas não sabem mais o que é. Vive menos, porque não precisa aprender a amar. Já nasce com isso. É inocente, é o animal que mais deita no mundo. Ele vem perto de você e fala, vai deitar. Acabou de vir de novo, vai deitar. Vai deitar, vai deitar. Aí quando você quer, você pega, abraça. Aí ele quer brincar. Ele quer entrar no Éden dele, e o Éden dele é o paraíso que você cria. É o espacinho que você cria para ele, o tempinho que você dedica. Aí você fala, chega, vai deitar, vai deitar. Se eu fosse cachorro, eu ia pensar, mas outra vez? Estou cansado de deitar. Só deito, 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 deito. Eu descobri que quando ele fica no escuro total, em casa a gente apaga as luzes, ele fica em alerta constante, então ele não dorme bem. E por conta de não dormir bem, mas ter a necessidade de dormir bem, mesmo que ninguém fale para ele, ele chega no pé da cama e roça ao pé da cama. Mas não é porque ele quer te perturbar, ele quer entrar no paraíso de segurança, e o paraíso de segurança está do seu lado. E muita gente não percebe disso, xinga, chuta, grita. E ele está falando ali, eu estou te ensinando a ter paciência, e em troca disso estou dizendo que eu tenho amor por você. Então, o cachorro, ele te espera na porta, quando o mundo te esquece. Ele vai te esperar na porta. Ele sabe que você está chegando. Ele abana o rabinho ansioso, porque sente o seu cheiro à distância. E tem coisa que não precisa de palavra. Só precisa presença. E isso, Moisés soube dar como ninguém. Só presença. E quando a pessoa fala, eu não vou, eu não quero, eu não faço. Naquele momento eu falo, tá bom. E eu procuro lembrar daquele que me espera quando o mundo me esquece. Eu fico ansioso pelo Olam Rabá. Ontem, nós perdemos uma irmã de história da congregação israelita da Nova Aliança. O nome dela é Elza. Me viu crescer. Um amor de pessoa, dedicadíssima. Excelente mãe. Dormiu ontem no Senhor. E muito embora os nossos caminhos tenham se distanciado, a mensagem que eu mandei foi, eu espero ansiosamente que num futuro muito breve, nós possamos nos encontrar no portão da paz e da igualdade. Por isso, reflita na sua vida o que é prioridade e o quanto, por gratidão, não por obrigação, você entrega a Deus. E o quanto, por gratidão, você faz por aqueles que, de repente, não precisam de palavras,
mas somente a sua presença. Bebeco, histórico, desde a Igreja de Deus do Sétimo Dia, era um homem que dançava muito, né? Dançava quando tinha as canções. Sabe? Chega um momento que eu não quero saber dos males da pessoa, mas do quanto ele foi útil e dos momentos que ele trouxe alegria e sorriso em nossas vidas. Foque nisso. Eu acho que com isso, Miriam não vai ter lepra, Arão não vai falar. E quem sabe, nós juntos, com Josué e Calebe, possamos atravessar o deserto e entrar nas terras de Canaã. Sempre focado na arca. Nós nos encontraremos novamente às 15 horas, no estudo de escatologia, Gog e Magog, geopolítica e profecias. O que te aguarda o futuro? O que os profetas disseram a respeito das atualidades e o que nós devemos ter em nosso conhecimento, em nosso coração, para a segurança e a expectativa firme do que nos aguarda o amanhã. Não seja a palavra do profeta desconhecida, mas sejam todas elas, de todos os profetas, uma luz que ilumina o lugar escuro. Nos encontraremos novamente às 15 horas, sharp, em tempo, ao vivo, transmitindo direto de Curitiba, e você é nosso convidado. Shalom Aleichem, lehitraot, até daqui a pouco. Tá certo? Consegue? Consegue fazer a vez? Nosso Hassan Katan está doente, mas ele fala que vai se esforçar. Vamos lá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei peri haaretz. Amém. Lehai. Amém. Despedimos então, dessa forma, a transmissão, lembrando que às 15 horas teremos estudo com o Moreabiese. Shabbat Shalom.